Em 1848, uma mulher chamada Ellen White escreveu algo no mínimo curioso. Ela dizia ter visto o céu se abrir no cinturão da constelação de Órion, uma espécie de portal por onde viria a cidade celestial. Ela não era cientista, nem astrônoma, apenas relatou uma visão. Hoje, mais de um século depois, astrônomos modernos identificam naquela mesma região uma nebulosa com características tão estranhas que ainda não conseguem explicar. Mas antes de tirar conclusões, preste atenção. Este vídeo não representa uma posição religiosa do canal, nem endossa crenças específicas. O que você vai ver são dados históricos, simbologias ancestrais, registros científicos e coincidências instigantes. A decisão de acreditar ou não é sua. Porque Órion não aparece só em um texto isolado. Ele é central em monumentos egípcios, em mitos gregos, nas tradições da Babilônia, todas apontando para o mesmo lugar no céu. Mas por quê? Se você acha que tudo isso é apenas uma lenda, você ainda não viu o que está vindo. O que vem a seguir pode virar sua visão de mundo, de cabeça para o céu. Em um tempo sem foguetes, telescópios espaciais ou câmeras apontadas para o céu, uma mulher enxergou algo que até hoje nos intriga. Era 1848. O céu, para a maioria das pessoas, era apenas uma moldura para o dia e a noite. Órion, apenas um agrupamento de estrelas, citado aqui e ali, em mapas náuticos e poesias antigas. A ciência ainda engatinhava, e mal havia instrumentos para observar além da atmosfera. Foi nesse cenário que uma jovem chamada Ellen G. White escreveu algo que soou estranho até mesmo para muitos de seus seguidores. Sem nenhum conhecimento formal em astronomia, ela afirmou ter recebido uma visão, e relatou isso com palavras simples, mas profundamente enigmáticas. O Senhor me mostrou que grandes perturbações estariam no futuro. Vi que os poderes do céu seriam abalados, e que a voz de Deus que sacode o céu e a terra daria o abalo. Vi que a atmosfera se abrira e se recolhera como um pergaminho que se enrola. E então, pudemos olhar para além do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. Primeiros Escritos, página 41. Na época, soou como metáfora religiosa. Hoje, talvez soe como um aviso encoberto por linguagem simbólica. Porque exatamente nesse ponto do céu, na linha do cinturão de Órion, os astrônomos modernos descobriram algo que até hoje desafia a explicação. A nebulosa M42, um gigantesco campo de gás, poeira e luz, em constante movimento, com sinais de intensa atividade energética. Alguns afirmam que ali nascem novas estrelas. Outros sugerem que há estruturas gravitacionais ocultas que afetam a luz. Mas há ainda uma teoria, discutida nos meios mais ousados da física teórica, que propõe algo surpreendente. Que possa haver ali um buraco de minhoca, um túnel cósmico, um atalho entre dimensões, um ponto onde o espaço e o tempo se curvam, exatamente como ela descreveu, como um pergaminho que se enrola. Coincidência? Delírio? Ou uma pista deixada no tempo? A pergunta não quer calar. Por que Órion? Por que não outra constelação qualquer? Por que essa imagem enigmática e repetitiva de algo se abrindo bem ali? O mais impressionante é que essa constelação não aparece apenas nesse relato. Ela está presente em culturas milenares. Dos egípcios aos babilônios, dos gregos aos persas. Todos, de alguma forma, apontavam para o mesmo ponto no céu. E é exatamente aí que a história começa a sair do campo do religioso e entra no território do inexplicável. Muito antes dos satélites e dos radares, a humanidade lia o céu como quem decifra um livro sagrado. E entre todos os sinais desenhados acima de nossas cabeças, um nome ecoava com reverência quase unânime: Órion. Para os gregos, ele era o caçador, um gigante de força lendária, posto entre as estrelas após sua morte. A constelação representava não só poder, mas destino.
um herói que, mesmo vencido, nunca deixou de vigiar os céus. Mas os gregos não foram os primeiros, nem os únicos. Muito antes deles, os babilônios, mestres da astrologia antiga, já viam em Órion a figura do pastor celeste, um guardião das estrelas associado ao próprio deus Anu, o soberano do firmamento. Era ele quem guiava os corpos celestes como se fossem um rebanho. E o rebanho, veja só, éramos nós. E no Egito, onde as pirâmides apontam como dedos de pedra para os céus, Órion não era apenas uma constelação. Ele era Osíris, o deus da ressurreição, o guerreiro que pisa na serpente, o símbolo da vitória sobre a morte, a alma eterna que atravessa os véus do céu. Para cada povo, um nome, para cada nome, um mito, mas todos contavam uma história parecida. Órion era mais do que estrelas, era passagem, era combate, era retorno. E o mais desconcertante não é o que essas culturas dizem, mas o que elas mostram. Porque se você olhar de perto, bem de perto, verá que não foram apenas palavras lançadas ao vento, foram pedras, templos e alinhamentos esculpidos com precisão milimétrica, apontando sempre para o mesmo lugar no céu. E talvez, só talvez, o verdadeiro mistério não esteja no que eles acreditavam, mas no que eles tentavam nos avisar. Porque quando você conecta esses antigos relatos com algo muito mais concreto, uma pergunta inevitável surge. E se eles deixaram pistas físicas, visíveis, eternas? É aqui que as Três Marias entram em cena, não só como estrelas, mas como chaves. Elas estão lá, alinhadas no céu como um colar de pérolas cósmicas. 3 pontos de luz que chamam a atenção mesmo de quem nunca olhou para uma constelação. As Três Marias, Alnitak, Alnilam e Mintaka, formam o cinturão de Órion. Um detalhe aparentemente simples, até você descobrir o que existe aqui na Terra. No deserto do Egito, há mais de 4.000 anos, os antigos ergueram 3 pirâmides, não em linha reta, não em tamanhos iguais, mas em um arranjo tão específico que, quando visto do alto ou do espaço, espelha exatamente o mesmo desenho das Três Marias. A de Quéops, a de Quéfren e a menor, de Miquerinos, reproduzem a constelação de Órion no solo egípcio com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. Isso mesmo, as pirâmides mais icônicas do planeta são um espelho das estrelas. E como se isso já não fosse suficiente, os próprios egípcios afirmavam que suas almas subiriam aos céus para se unir a Osíris, o senhor de Órion. Para eles, não era simbólico, era literal. O caminho da eternidade estava marcado nas estrelas e mapeado em pedra. Mas por que tamanho esforço para imitar o céu? Por que alinhar estruturas colossais com uma constelação específica? A resposta, ou parte dela, pode estar escondida em outro detalhe curioso. Essas mesmas 3 estrelas, que na cultura popular brasileira ganharam o nome de Três Marias, também ecoam em outra narrativa, mais próxima de nós do que se imagina. Porque em uma certa tradição espiritual, 3 mulheres aparecem ao lado de um homem que, segundo dizem, venceu a própria morte. Maria Madalena, Maria de Betânia, Maria, sua mãe. 3 Marias, outra vez. Coincidência? Padrão simbólico? Ou linguagem universal? Talvez nenhuma dessas perguntas faça sentido, até que você leia uma antiga profecia que afirma que, quando esse mesmo homem retornar, todo olho o verá. E então, surge uma das frases mais enigmáticas de todo o Novo Testamento. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Uma promessa, ou um paradoxo. Porque se a Terra é redonda, e é, como pode alguém ser visto por todos os ângulos do planeta ao mesmo tempo? Como algo que aparece no céu sobre o Brasil, também pode ser visto na Ásia, na África, na Europa, nos 2 hemisférios, ao mesmo tempo. Durante séculos, essa foi considerada uma figura de linguagem, um exagero profético. Mas e se não for?
E se o que está escrito ali estiver descrevendo um fenômeno real, visível, físico e ainda assim absolutamente fora do comum? A Bíblia diz que a volta de Jesus será como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente. Mas o relâmpago na natureza é vertical. Ele cai, e rápido. Esse, no entanto, cruza horizontes, atravessa o planeta. Não parece descer, parece rasgar o céu. Agora, respire fundo, porque a ciência moderna já testemunhou momentos em que a Terra mudou sua própria rotação, literalmente. E não foram milagres, foram terremotos, tsunamis, eventos naturais que, mesmo pequenos, deslocaram o eixo do planeta e alteraram o tempo. Se um abalo geológico pode acelerar o giro da Terra em milésimos de segundo, o que impediria um evento celeste ou sobrenatural de fazer com que o mundo inteiro visse a mesma coisa ao mesmo tempo? Seria esse o segredo por trás da profecia? Ou existe algo ainda maior, uma estrutura, um fenômeno que permita esse tipo de visibilidade global? É aí que as coisas começam a escapar do nosso chão e entram em outra dimensão. Porque há quem acredite que esse momento descrito pela Bíblia, esse céu se abrindo como um pergaminho, esteja falando, sem saber, de algo que hoje a ciência apenas começa a arranhar: uma distorção no próprio espaço-tempo. Você já ouviu essa descrição antes, mesmo que nunca tenha parado para notar. E o céu se enrolará como um pergaminho. Uma imagem poética, quase mística, mas também estranhamente precisa. Ezequiel viu rodas flamejantes cruzando os céus. Isaías falou de céus que se recolhem. João, no Apocalipse, falou de portas se abrindo no firmamento, com trovões, vozes e uma luz que nenhum homem podia olhar de frente. Durante séculos, tudo isso foi interpretado como simbólico. Mas no século XX, algo mudou. A física começou a descrever distorções no espaço-tempo que parecem saídas das páginas da própria Bíblia. Buracos de minhoca, portais, distorções gravitacionais capazes de unir dois pontos distantes do universo como se fossem dobrados em uma folha de papel. Uma curva, um atalho cósmico. Imagine o céu não se abrindo metaforicamente, mas literalmente se curvando. Como se uma parte do universo se rasgasse, abrindo passagem para algo que não pertence a essa realidade, mas que de repente está aqui. Luz, fogo, ruído, deslocamento de matéria. A descrição desses eventos nos textos antigos ecoa exatamente o que a ciência prevê que aconteceria se um buraco de minhoca se formasse próximo à Terra. E o mais perturbador é que existe um lugar no céu onde esse fenômeno específico parece ter sinais visíveis. Não é em Plutão, nem na nebulosa de Andrômeda, é em Órion. De novo, e o que os telescópios modernos vêm detectando naquela região? Luzes estranhas, movimentos de gás, energia que não se comporta como deveria, tem feito até os cientistas levantarem as sobrancelhas. Mas o que exatamente está acontecendo ali? É apenas poeira estelar ou há algo sendo emitido? Porque o que vem de lá não apenas brilha, parece pulsar. Existem lugares no universo que simplesmente não fazem sentido. A nebulosa de Órion é um deles. Ela está a 1500 anos-luz da Terra, mas ainda assim é visível a olho nu em noites límpidas. Uma nuvem de gás, poeira e luz onde nascem estrelas. Só que ali, as regras parecem diferentes. Astrônomos do mundo inteiro já tentaram explicar por que essa nebulosa emite uma luminosidade própria tão intensa. E por que, no coração dela, há um ponto de energia tão concentrado que parece estar chamando atenção. E ali, dominando uma das extremidades da constelação de Órion, brilha uma estrela gigantesca, Betelgeuse. Seu tamanho é tão absurdo, mais de 400 vezes maior que o Sol, que se estivesse no lugar da nossa estrela, engoliria até a órbita de Júpiter. Mas o que mais chama a atenção
é o nome Betelgeuse, derivado de uma raiz que lembra o hebraico Betel, o mesmo nome que Jacó deu ao lugar onde viu uma escada ligando céu e terra. Betel, casa de Deus, a porta do céu. Para os antigos, isso era apenas uma história. Para os cientistas modernos, é só uma coincidência linguística. Mas, para quem ainda guarda a sensibilidade dos símbolos, Betelgeuse pode ser muito mais do que uma estrela. Pode ser um lembrete. Mesmo dentro da comunidade científica, a nebulosa M42, como é catalogada, é chamada de anômala. Ela não se encaixa, ela desafia. E se a promessa da volta de Jesus fosse literal, visível, grandiosa, para o mundo inteiro ao mesmo tempo, que outro lugar seria mais perfeito do que Órion? Mas não é só a visibilidade que chama a atenção. É o simbolismo, o caçador que pisa na serpente, o guerreiro que vence o dragão, o filho do homem que desce dos céus para restaurar a ordem. Órion nunca foi apenas um grupo de estrelas. Sempre foi um sinal, um arquétipo, uma promessa. Hoje, com telescópios e ciência, vemos luz, gás, buracos estranhos, energia inexplicável, mas nenhuma resposta definitiva. O que impressiona é que muito antes da NASA, antes da Bíblia impressa, povos que nem se conheciam já apontavam para o mesmo lugar no céu. Eles o chamavam de Osíris, de pastor celeste, de guerreiro das estrelas. E é exatamente para lá que muitos olham hoje e se perguntam: será dali que ele virá? E então, o que você achou de tudo isso? As lendas, os símbolos, a ciência, as coincidências? Será que Órion é só mais uma constelação? Ou será que estamos diante de algo muito maior do que imaginamos? Se esse vídeo despertou em você o mesmo arrepio que ele causou em mim enquanto pesquisava, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais vindo aí. Deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente que ama mistérios, história e as verdades escondidas por trás das estrelas. E comenta aqui embaixo: o que você acha que está por trás da constelação de Órion? Coincidência ou propósito? E que outros temas você gostaria de ver por aqui? Pode ter certeza, o seu comentário pode ser o ponto de partida da nossa próxima jornada. Afinal, nesse canal a gente não conta só histórias. A gente conecta os pontos. Até o próximo vídeo. Será esse o fim ou o verdadeiro começo? Nós não temos a resposta, mas o céu continua repetindo. E Órion continua lá. O mesmo ontem, hoje e quem sabe, no dia em que todo olho o verá.